Ninguém poderia imaginar o segredo guardado. José Rico, ele tinha dificuldade em guardar nomes das pessoas. Então o que ele fazia era chamar todo mundo de Zum. Então era Zum pra cá, Zum pra lá. Todo mundo ele chamava de Zum, porque tinha essa dificuldade em guardar os nomes. E as pessoas, existiam algumas pessoas que, claro, faziam parte da vida do Zum. E uma delas em especial era o Edivaldo Souza. Bom, eu não vou dizer que ele era um tesoureiro, mas bem, ele tinha acesso ao dinheiro do Zum porque ele pagava as contas do Zum. E eles tiveram um convívio aí de mais ou menos 5 anos. O Edivaldo, ele conta que conheceu o Zé em 2000, no ano de 2000. E nessa época, o relacionamento do Zé com a família era totalmente zerado. Zerado. Não havia relacionamento. Edivaldo pagava as contas do Zé Rico. Ele começou a pagar as contas dele e organizar as coisas no que tange a questões financeiras. As contas pessoais do Zé. Não é que ele não queria pagar, entendam bem, mas ele não tinha tempo para isso. O Zé tinha muitos imóveis, não eram poucos não. Porém, infelizmente, a grande maioria estava enrolada. E uma parte dos imóveis, infelizmente, foram perdidos. E a soma dos imóveis, mais ou menos, tá? Só uma base. A soma dos imóveis que foram perdidos, somando tudo, deu mais ou menos de 2 a 3 milhões. Tudo isso perdido. Edivaldo conta que foi conhecendo o Zé com o passar do tempo. O Zé era um cara muito honesto. O Zé chegou a ter mais de 70 carros. Ele não deixou muito dinheiro, essa é a verdade. Acredite se quiser, ele recebia 30 mil reais apenas por show. Só 30 mil reais. E desses 30 mil de cada show que ele recebia, 40% desse valor era descontado para pagar as contas da viúva. Ficava uns 12 mil mais ou menos para ele, segundo o Edivaldo conta. O Zé Rico era um cara que não se apegava ao dinheiro. Ele não gostava de dinheiro, essa é a verdade. Mas ele gostava de comprar as coisas, as coisinhas dele. Ele diz que a luta dele era para ter as coisas que ele gostava. Ele dizia que tinha trauma da infância, porque não tinha uma casa na infância e não tinha um carro para andar. Então eu gosto de comprar as coisas, eu gosto de consumir. Agora, seria verdade ou mentira que o castelo, esse castelo que o Zé Rico deixou, não está no nome dele? Edivaldo fala em primeira mão que, pelo que ele sabe, não está no nome do Zé Rico. Não está no nome dele o castelo. E sobre o dinheiro em banco? Quanto foi que o Zé Rico deixou? Ele deixou alguma herança financeira grande, algum montante? Edivaldo fala que o Zé não deixou nenhuma herança financeira grande. Será que ele deixou cifras de 5 milhões ou 10 milhões? Tem alguma coisa assim desse valor que ele deixou? E Edivaldo é taxativo. Não, ele não deixou
nada nesse valor. Agora, pensem comigo, parece impossível que um homem que fez tantos shows durante mais de 40 anos de carreira, com tantos shows, olha, é impossível que não tenha guardado algum dinheiro. Não é verdade? Mas sobre um patrimônio de imóvel, ele tem algum? Ele deixou algum patrimônio de imóvel? Sim, ele tem. O Edivaldo conta que ele tem. Ele tem o castelo, né? O castelo, acredito que tem um bom valor. Ele tem uma fazenda muito boa lá no Ubiratã. Ele tem um sítio também, lá em cima. Tem um avião, na verdade são 2 aviões. Ele estava pagando uma fazenda no Mato Grosso, com um valor até alto, mensal, né? É o que ele pagava, era alto por aquela fazenda. E a carreta dos shows, aquela carreta que ele fazia os shows, era dele mesmo, era do Zé Rico. A informação que eu tenho, a informação que chegou até mim, e eu vou perguntar eu pergunto ao Edivaldo, né? A informação que chegou até mim é que o patrimônio em imóveis pode chegar a 70 milhões. Eu digo 70 milhões. Você acredita nisso, Edivaldo? Você acredita que realmente existe esse valor de patrimônio de 70 milhões? E ele responde que não. Perguntado se ele sabia dos outros 2 filhos dele, do Zé Rico, e desse outro chamado Moisés, o Edivaldo disse que ele sabia sim. E o que o Zé falava a respeito desses filhos? Ele falava alguma coisa, ele comentava a respeito dos filhos do Moisés, da Cristina? E o Edivaldo conta. Ele dizia que tinha uma certeza grande que os filhos eram dele. Quando ele falava dos filhos, ou da Cristina, ou até mesmo do Moisés, como filho, ele olhava para um lado e para o outro. Quando ele estava falando desse assunto, do filho Moisés e da Cristina, primeiro ele olhava para um lado, para o outro, observava para ver se não tinha ninguém ouvindo. Porque só de falar o nome das crianças, a sogra ou a viúva, elas ficavam enfurecidas. Ele não podia falar o nome da Cristina nem do Moisés perto da família dele, de jeito nenhum. E é verdade ou mentira que o Moisés não pôde entrar no velório do pai? Edivaldo diz não ter visto Moisés no velório. Eu não vi. A Cristina teve certa resistência à noite no velório, porque tinha um lugar reservado para os familiares e outro lugar para o público, onde o público passava. E nesse lugar reservado para os familiares, não estavam querendo deixar a Cristina entrar. Mas e o Moisés? De forma taxativa, ele responde que o Moisés não estava lá. Perguntado se o Zé achava que morreu infeliz por não ter a aproximação desses outros filhos perto dele, Edivaldo responde que o Zé falava muito sobre os filhos. E a família não sabia que ele tinha uns encontros meio que às escondidas com a Cristina. Ele se encontrava escondido com a Cristina. Ele falava
e até mencionava a sua música, uma música que ele fez. Ele cantava uma música que tinha o nome de Filhos de Ninguém. Filhos de Ninguém. Ela tem uma letra que fala da história dos filhos, que ele pede perdão, que não conhecem os pais. Cantando, pede perdão. O nome da moda é Filhos de Ninguém. Aí perguntado se a música foi feita para os filhos do Zé, o Edivaldo responde que ele nunca me falou, ele nunca falou sobre isso. Mas ele falava sempre nela, na filha, na Cristina. Nas viagens nossas ali, ele entrava no assunto, ele mesmo entrava no assunto dos filhos. E se você ouvir a música, ela retrata exatamente. A música fala da história do Moisés e da Cristina. Isso é fato. Você sabe que os filhos estão entrando judicialmente para ter uma parte igual na divisão do bem ou na divisão dos bens, tanto a Cristina como Moisés. O Edivaldo diz que acha que é direito deles, é devido, são filhos, eles devem ter acesso à herança sim, deve ser dividida em partes iguais. E aqui agora nós vamos mostrar uma foto. É uma foto raríssima. Talvez você nunca tenha visto essa foto. Eu vou mostrar aqui no vídeo para você. É uma foto do Zé, do Zoom, do Zé Rico, sem aqueles óculos, né, que ele sempre utilizava nos shows e nas entrevistas, porque ele tinha uma das pálpebras um pouco caída. Por isso que ele usava os óculos. Ele não queria mostrar a pálpebra caída. Foi a foto que ele tirou para deputado. Porque ele se elegeu para deputado lá em Goiás. Agora, essa foto tá aqui. Você vai ver aqui no vídeo. Agora, eu pergunto. Edivaldo é perguntado por que o Zé partiu para a política. Por que ele saiu candidato? O que fez ele sair candidato para a política como deputado federal? E é verdade que uma calúnia estragou a candidatura dele? E que calúnia foi essa? E por que ele tentou entrar na política no estado de Goiás? E ele confessou, o Zé Rico, o Zoom, ele confessou ao Edivaldo e também ao seu assessor político lá em Goiânia, que se ele fosse eleito, ele iria parar com a música, porque cantava muito, sofria muito, viajava muito e não via dinheiro. E se ele fosse eleito, ele iria parar de cantar. E aí, ele perdeu a eleição. Agora é um fato, e eu vou dizer aqui. Você faz falta, Zé. Você faz muita falta, Zoom.